Lições Bíblicas Dominical, na apresentação de Andy Moura. Graça e paz a todos, estamos iniciando aqui no canal mais um podcast, Lições Bíblicas Dominical, Livro dos Juízes. A liderança divina em meio à transição e turbulência na história de Israel. A lição que vamos estudar hoje é a lição de número 16, que tem o seguinte título: O relacionamento de Sansão e Dalila. Esta lição foi baseada no site Jesus e a Bíblia, estudo completo no livro de Juízes por Diego Nascimento, e foi adaptada e interpretada por Andy Moura. Mas, antes da gente iniciar o estudo de hoje, queremos te fazer um convite. Você que está chegando aqui no canal pela primeira vez e ainda não é um inscrito, se inscreva agora no canal e acione o sininho em todas as notificações, porque fazendo isso você verá tudo em primeira mão quando colocarmos um conteúdo novo no ar. Deixe o seu gostei, porque dessa maneira você nos ajudará a alcançar mais pessoas aqui na plataforma. E compartilhe o link deste vídeo com seus amigos e conhecidos nas suas redes sociais. Tendo feito isso, vamos iniciar a aula de hoje. Então, te convido a pegar um lápis, um papel e uma caneta, para que você possa anotar pontos importantes desse estudo. E o texto áureo diz assim: Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Isaías, capítulo 40, e o versículo 31, a parte A. Verdade prática. A história bíblica de Sansão e Dalila revela nossas falhas humanas, mas, em nossas fraquezas, vemos o caráter de Deus, sua misericórdia e amor. Deus não abandonou Sansão, nem seu povo Israel, mesmo que lhe tenham virado as costas. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Juízes, no capítulo 16, do primeiro versículo até o versículo 6, e também do versículo 16 até o versículo 22, que diz assim: Dali Sansão foi até a cidade de Gaza. Lá viu uma prostituta e teve relações com ela. O povo de Gaza soube que Sansão estava lá. Então eles cercaram o lugar e ficaram a noite toda esperando Sansão no portão da cidade. Ficaram em silêncio, pensando: vamos esperar o amanhecer. Então nós o matamos. Mas Sansão ficou deitado somente até a meia-noite. Depois se levantou e arrancou o portão da cidade com os batentes e as trancas. Pôs tudo nos ombros e carregou para o alto do monte, que estava em frente da cidade de Hebrom. Depois disso, Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, que morava no vale de Soreque. Então os governadores das 5 cidades dos filisteus foram falar com ela. Eles disseram assim: Dê um jeito de Sansão contar a você, porque ele é tão forte. E como é que o poderemos dominar, arrancar e deixar sem defesa? Se você fizer isso, cada um de nós lhe dará 1.100 barras de prata. Então Dalila pediu a Sansão: Por favor, me conte o segredo da sua força. Se alguém quiser amarrar você e deixar sem defesa, o que é que ele deve fazer? E ela continuou a perguntar isso todos os dias. Sansão ficou tão cansado com a insistência dela que já não aguentava mais. E acabou lhe contando a verdade. O meu cabelo nunca foi cortado, disse ele. Eu fui dedicado a Deus como nazireu desde que nasci. Se o meu cabelo for cortado, perderei a minha força. Ficarei fraco e serei como qualquer um. Quando Dalila percebeu que ele tinha dito a verdade, mandou o seguinte recado aos governadores filisteus: Voltem de novo, agora ele me disse a verdade. Então eles vieram e trouxeram o dinheiro.
Ela fez com que Sansão dormisse no seu colo. Em seguida, chamou um homem e ele cortou as 7 tranças de Sansão. Aí Dalila começou a provocá-lo, mas ele havia perdido a sua força. Ela gritou: Sansão, os filisteus estão chegando! Ele se levantou e pensou: eu me livrarei como sempre. Sansão não sabia que o Senhor o havia abandonado. Os filisteus o pegaram e furaram os seus olhos. Então o levaram para Gaza e o prenderam com correntes de bronze. E o puseram para trabalhar na prisão, virando um moinho. Mas o seu cabelo começou a crescer de novo. Em Juízes 16, encontramos um intrigante capítulo repleto de paixão, traição e consequências surpreendentes. Este capítulo da Bíblia oferece um vislumbre vívido das complexidades da natureza humana, enquanto narra a história de Sansão, um juiz de Israel, cujas proezas hercúleas são contrapostas por suas fraquezas e tentações. A história começa com Sansão sendo atraído por uma mulher filisteia chamada Dalila, que é convocada pelos líderes filisteus para descobrir a fonte da incrível força de Sansão. O enigma da fonte de sua força é o cerne deste capítulo, e a astúcia de Dalila para descobri-lo é um elemento-chave da trama. À medida que a narrativa se desenrola, vemos Sansão sucumbir ao encanto de Dalila e compartilhar os segredos de sua força, desencadeando uma sequência de eventos que culminam na sua captura pelos filisteus. A história de Sansão e Dalila é um exemplo cativante de como a fraqueza humana pode ser explorada quando se coloca confiança no lugar errado. Juízes 16 nos oferece uma oportunidade de reflexão sobre as consequências de nossas escolhas e o poder da tentação. Além disso, a história também destaca a soberania divina, que prevalece mesmo em meio aos erros humanos. Portanto, ao explorarmos este capítulo, somos lembrados da importância de manter nossos compromissos e lealdades, e de como a busca do prazer passageiro pode levar a consequências duradouras. Primeiro tópico: o encanto de Dalila. Juízes, capítulo 16, do primeiro versículo até o versículo 20. Neste primeiro trecho de Juízes 16, somos introduzidos ao intrigante enredo que gira em torno do encanto misterioso de Dalila e da fragilidade de Sansão. É uma história que mescla paixão, traição e o fascínio humano pela descoberta de segredos. O capítulo começa com Sansão indo para Gaza, uma cidade filisteia, onde ele se envolve com uma mulher chamada Dalila. O fato de Sansão, um juiz de Israel, se relacionar com uma mulher filisteia já sinaliza problemas à vista. No entanto, é inegável que Dalila exerce um poderoso encanto sobre ele. A narrativa destaca o desejo de Sansão por Dalila, que é um exemplo da fraqueza humana diante da tentação. Mesmo sendo um homem de força inigualável, ele se deixa enredar pelo charme e pela sedução de Dalila. Isso nos lembra que, independentemente de nossa força física ou habilidades, todos somos suscetíveis às tentações que a vida nos apresenta. A trama se intensifica quando os líderes filisteus, percebendo a relação entre Sansão e Dalila, veem nela uma oportunidade de derrotar o temido juiz de Israel. Eles abordam Dalila e a persuadem a descobrir o segredo da força de Sansão em troca de uma recompensa generosa. Dalila aceita o desafio e começa a pressionar Sansão para revelar o segredo que está no cerne de sua força sobrenatural. O texto nos apresenta 3 tentativas de Dalila para arrancar o segredo de Sansão.
Em cada tentativa, Sansão faz uma falsa revelação, testando a lealdade de Dalila. A astúcia e a persistência de Dalila são notáveis e sua habilidade em manipular Sansão é evidente. Aqui vemos a fragilidade de Sansão não apenas em relação à tentação, mas também em sua disposição de brincar com algo tão crucial quanto seu próprio dom divino. O clímax dessa ascensão ocorre quando, após muita pressão e manipulação emocional, Sansão finalmente cede à insistência de Dalila e revela o verdadeiro segredo de sua força: seu cabelo, que nunca deveria ser cortado. A revelação desse segredo é um ponto de virada crucial na história de Sansão e ilustra como a fraqueza humana pode ser explorada quando confiamos demais em nossas próprias forças. A tragédia aqui é que Sansão, que foi escolhido por Deus para liderar e proteger Israel, escolhe revelar seu segredo a alguém que está claramente do lado inimigo. Isso nos alerta sobre a importância de escolher cuidadosamente em quem confiamos e sobre as consequências de nossas decisões impulsivas. Em resumo, o encanto de Dalila em Juízes 16 nos apresenta um intrigante início da história, onde o poder da paixão e a fraqueza humana são expostos. Sansão, o poderoso juiz de Israel, revela-se vulnerável diante do encanto de Dalila, e sua escolha de confiar nela tem implicações profundas para o desenrolar da história. Esta sessão nos faz refletir sobre como lidamos com tentações, a quem confiamos e as consequências de nossas ações quando sucumbimos a fraquezas humanas. É um lembrete de que, mesmo em nossa força, devemos permanecer vigilantes contra as influências que podem minar nossa integridade e comprometimento com o propósito que Deus nos confiou. Segundo tópico: Sansão capturado e humilhado. Juízes capítulo 16, do versículo 21 até o versículo 25. Nesta segunda parte do capítulo 16 do livro de Juízes, somos levados a testemunhar a dramática queda de Sansão, o homem de incrível força física, diante dos filisteus, seus inimigos jurados. Este segmento da narrativa nos oferece uma visão impactante das consequências de suas escolhas e das artimanhas dos filisteus para finalmente capturar o juiz de Israel. A traição é um tema central nesta sessão. Sansão confiou em Dalila, com o segredo de sua força, e como resultado caiu em uma armadilha cuidadosamente elaborada pelos filisteus. Os líderes filisteus haviam oferecido uma recompensa substancial a Dalila, em troca da revelação do segredo, e ela finalmente cedeu às pressões para obter a recompensa prometida. Ela ordenou a um homem para que cortasse o cabelo de Sansão, cumprindo assim sua parte no traiçoeiro plano dos filisteus. A traição não é apenas um ato cometido por Dalila, mas também uma reflexão sobre a fragilidade de Sansão. Sua cegueira em relação à manipulação de Dalila e sua confiança excessiva nela o levaram a esta situação perigosa. Sansão, que uma vez se destacou como um símbolo de força, agora está vulnerável e à mercê de seus inimigos. Com o cabelo de Sansão cortado, os filisteus avançaram e o capturaram. A força sobre-humana que ele possuía antes havia desaparecido, e ele agora era como qualquer outro homem. Esta cena é de partir o coração, pois vemos um homem que já foi um grande líder e um símbolo de poder reduzido a uma situação de completa humilhação. Os filisteus não apenas o capturaram,
mas também o cegaram, privando-o de sua visão. Isso não era apenas uma punição física, mas também uma forma de enfraquecer ainda mais o poder de Sansão e reduzi-lo a um estado de impotência. Ele foi levado à prisão, onde teve que girar um moinho, um trabalho árduo e degradante. É importante notar que, embora Sansão tenha caído em desgraça devido às suas próprias escolhas e fraquezas, ele também estava cumprindo o plano de Deus. Deus permitiu que ele experimentasse as consequências de suas ações, como parte de seu plano maior de libertar Israel dos filisteus. Mesmo em sua queda, Sansão ainda estava sendo usado por Deus para cumprir seus propósitos. Esta seção do capítulo 16 de Juízes é um lembrete impressionante das consequências de nossas escolhas e da importância de não confiar cegamente em nossas próprias forças. Sansão, que um dia foi um herói e juiz de Israel, caído em desgraça devido à sua fraqueza e confiança equivocada. É uma lição poderosa sobre a necessidade de permanecer vigilantes em nossa fé e confiar em Deus, mesmo quando nos sentimos invulneráveis. A história de Sansão nos alerta sobre as armadilhas da traição e as consequências da confiança mal colocada, mas também nos mostra que Deus pode usar até mesmo nossas quedas e fraquezas para cumprir seus propósitos divinos. Terceiro tópico: a redenção final de Sansão. Juízes capítulo 16, do versículo 26 até o versículo 31. Nesta última parte do capítulo 16 do livro de Juízes, testemunhamos o clímax da história de Sansão. Um homem que, apesar de suas fraquezas e quedas, encontra redenção através de um ato de coragem e fé. É um final surpreendente e emocionante para a narrativa de Sansão, que nos ensina lições profundas sobre a graça de Deus e a capacidade de transformação do ser humano. Após ter seus olhos vazados e ser reduzido a um estado de escravidão, Sansão enfrenta um momento de profunda reflexão e arrependimento. Ele percebe sua própria fraqueza e a gravidade de suas ações. Em um ato de humildade, Sansão ora a Deus, pedindo-lhe que lhe conceda força mais uma vez. Ele reconhece que a força que possuía era um dom divino, e agora ele busca a ajuda de Deus para cumprir um último ato de bravura. Ele reconhece que a força que possuía era um dom divino, e agora ele busca a ajuda de Deus para cumprir um último ato de bravura. Este momento ilustra a capacidade humana de buscar a Deus, mesmo nos momentos mais sombrios de nossas vidas. Sansão, que uma vez confiou em sua própria força, agora se volta para Deus em busca de ajuda e perdão. É um lembrete poderoso de que, mesmo quando enfrentamos as consequências de nossos erros, podemos encontrar redenção através da fé e da busca de Deus. O ponto alto deste capítulo ocorre quando Sansão é levado pelos filisteus para um grande templo, onde muitos deles estão reunidos para celebrar sua captura e humilhação. Sansão, apoiando-se nas colunas do templo, clama a Deus por força uma última vez, e com um ato de desespero, derruba as colunas, fazendo com que o templo desabe sobre si mesmo e sobre todos que estavam presentes. Esta cena dramática e impactante é o ápice da história de Sansão. Sua força física, que havia sido usada para propósitos egoístas e impensados no passado, agora é redimida em um ato de coragem e sacrifício, que liberta Israel de seus opressores filisteus.
A queda do templo representa não apenas a destruição física dos inimigos de Israel, mas também a queda das amarras que mantinham Sansão cativo, tanto espiritual quanto fisicamente. Após o colapso do templo, Sansão e todos os filisteus presentes são mortos, incluindo ele próprio. A morte de Sansão é um testemunho de sua determinação em cumprir o propósito de Deus, mesmo que isso signifique sacrificar sua própria vida. É uma lição profunda sobre a importância de submeter nossos próprios desejos e ambições à vontade de Deus, e sobre como podemos encontrar redenção mesmo em nossas maiores quedas. Em última análise, a história de Sansão nos ensina que a redenção é possível, mesmo para aqueles que caíram nas profundezas da desgraça. Sansão, um homem que foi seduzido pela tentação, traído, humilhado e cego, encontrou redenção através de sua busca de Deus e de um ato final de coragem e fé. É um lembrete poderoso de que Deus é capaz de transformar nossas vidas, mesmo quando pensamos que estamos além da esperança. A história de Sansão nos encoraja a buscar a redenção em Deus e confiar em sua graça transformadora. Ela nos lembra que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, a luz da redenção pode brilhar, trazendo esperança e restauração para aqueles que buscam sinceramente a Deus. Sansão, um homem que foi de herói a derrotado, nos mostra que com Deus a vitória pode ser encontrada na derrota. Reflexão de Juízes 16 para os nossos dias. Em primeiro lugar, fraqueza humana e tentação. Assim como Sansão sucumbiu à tentação representada por Dalila, todos nós enfrentamos tentações em nossas vidas. Pode ser a tentação de ceder a um mau hábito, a busca do prazer imediato, ou a confiança excessiva em nossas próprias habilidades. Devemos reconhecer nossas fraquezas e ser vigilantes contra aquilo que pode nos levar ao erro. Em segundo lugar, consequências de nossas escolhas. As escolhas que fazemos têm consequências. Sansão confiou na pessoa errada, revelou seu segredo e sofreu as terríveis consequências disso. Em nossas vidas, devemos estar cientes de que nossas ações têm impacto não apenas sobre nós mesmos, mas também sobre aqueles ao nosso redor. Tomar decisões conscientes e responsáveis é crucial. Em terceiro lugar, buscar a ajuda de Deus. Quando enfrentamos desafios e dificuldades, assim como Sansão fez quando estava prisioneiro, é essencial buscar a ajuda de Deus. Ele é uma fonte de força e redenção. Sansão encontrou a coragem para se voltar para Deus mesmo após suas falhas e fraquezas, lembrando-nos de que não importa quão profundos sejam nossos erros, sempre podemos buscar a reconciliação e a orientação divina. Em quarto lugar, transformação e redenção. A história de Sansão nos mostra que a redenção é possível mesmo para aqueles que caíram em desgraça. Deus pode transformar nossas vidas, mesmo quando nos sentimos perdidos ou quebrados. A busca de Sansão por Deus e seu ato final de sacrifício demonstra que com fé e determinação podemos encontrar redenção e cumprir um propósito maior em nossas vidas. Em quinto lugar, importância da humildade. A história de Sansão também nos ensina sobre a importância da humildade. Ele confiou em sua própria força e habilidades, mas a humildade só chegou quando ele estava no auge de sua derrota. Devemos lembrar que a humildade nos mantém conscientes de nossas limitações e nos impede de cair na armadilha da arrogância. Em sexto lugar, vitória na derrota.
O ato final de Sansão, derrubando o templo dos filisteus, é um lembrete poderoso de que mesmo nas situações mais desesperadoras, a vitória pode ser encontrada na derrota. Às vezes, é preciso enfrentar nossas maiores fraquezas e medos para alcançar um triunfo verdadeiro. Esta mensagem ressoa especialmente em tempos de adversidade, lembrando-nos de que, com fé e determinação, podemos superar desafios aparentemente insuperáveis. Conclusão. A história de Sansão em Juízes capítulo 16 é uma fonte inesgotável de lições intemporais para os nossos dias. Ela nos lembra da natureza humana, das escolhas que fazemos e das oportunidades de redenção que estão sempre ao nosso alcance. Podemos encontrar inspiração na jornada de Sansão para enfrentar nossos próprios desafios, com coragem, humildade e fé em Deus. E assim finalizamos mais um podcast, Lições Bíblicas Dominical, Livro dos Juízes. A liderança divina em meio à transição e turbulência na história de Israel. Agradecemos pela sua audiência e contamos com você numa próxima edição. Que Deus vos abençoe. Filhinhos, o fim está aí. Como já ouvimos, o anticristo está prestes a surgir. E muitos, como ele, estão surgindo. Por isso, estamos certos que o fim está aí. AMRL3, o canal da família cristã.